A paz de Deus a todos, irmãos. Hoje, então, nós vamos continuar gravando o estudo de Apocalipse. Irmãos, nós estamos na parte 10 da série, o vídeo número 10 da série. Nós vamos falar hoje, então, de Apocalipse 3, versos 7 a 13, que fala é a sexta carta à igreja de Filadélfia. Tá bom, queridos? Então, vamos lá. Como nós temos falado nos estudos anteriores, as 7 igrejas do Apocalipse ficam aqui na parte ocidental da Turquia, Mar Egeu, Grécia, né? E é a sequência no sentido horário da cidade. Já estamos quase finalizando a cidade de Filadélfia. Tá bom? Então, a cidade de Filadélfia, que em grego significa amor fraternal, era uma pequena cidade localizada a cerca de 65 quilômetros a sudeste de Sardo ou Sardes, né? Irmão, sua localização, o cultivo de vinhas e a produção de vinho fizeram dela uma cidade rica e comercialmente importante. Então, era uma cidade importante e rica também. E a palavra Filadélfia quer dizer amor fraternal. Então, verso 7, irmãos, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então, irmãos, talvez essa parte seja o âmago da central, a parte central desse estudo. Então, Isaías 22, irmãos, do verso 20 a 22, fala ali, irmãos, nesse capítulo 22, fala ali do mordomo, de Sebna, alguém, né, que é o tesoureiro, que ele foi, de uma certa forma, ele foi dispensado, foi tirado, o ofício dele foi passado para Eliaquim, o filho de Ilquias. Então, Sebna, ele achava que ele estava construindo as coisas ali em Jerusalém, um sepulcro para ele, como se ele fosse ficar ali. E o Senhor e o profeta veio avisá-lo que ele seria preso, seria levado para outros lugares. Então, e que aquele trabalho seria passado para Eliaquim, que ele seria ali uma pessoa muito eficiente ali em Jerusalém, né, uma pessoa boa para os pobres ali, seria nesse sentido. Então, Isaías 22, e será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, e revesti-lo-ei da tua túnica de Sebna, né, esforçá-lo-ei com teu talabarte. Talabarte, o suporte de couro aqui que segura a espada, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Então, ele ia ter ali as chaves de Davi, né, irmãos? Um simbolismo hoje, eu acredito que a gente até entende melhor, que com uma chave você pode deixar tudo aberto, disponível, você pode fechar como uma prisão, né, fechar alguém ali e a pessoa ficar preso. E no próprio Apocalipse, no capítulo 18, fala das chaves da morte e do inferno. O Senhor Jesus, ele tem essa chave, né? E a palavra Eliaquim, Eli é Deus, né? O que Deus levanta, né, irmãos? E o Senhor Jesus, ele foi levantado, ele foi até a morte, né? E o inferno, ele foi tirado de lá, né? Então Deus o tirou de lá. Então ele vai passar essas chaves no sentido que nós vamos ter as portas de Jerusalém abertas, Jerusalém celestial, quando a igreja for arrebatada, terá acesso a tudo isso, aquilo que é celestial, a casa, a Jerusalém celestial será aberto para a sua igreja, para aqueles que for ressuscitarem na primeira ressurreição. Aí coloquei aqui, irmãos, Neemias 3,19, só para dar uma ideia. Sucedeu, pois, que dando as portas de Jerusalém já sombra antes do sábado, ordenando eu, Neemias no caso,
as portas se fecharam, e mandei que não as abrissem até passado o sábado, e pus as portas algum de meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Neemias estava preocupado porque o povo foi para o cativeiro por causa de desobedecer a lei, e eles não estavam respeitando o sábado, né? Que o sábado eles não faziam obra de trabalho, irmãos. E o que aconteceu? Ali então Neemias colocou chegava sexta-feira, ia anoitecendo, fechava a porta de Jerusalém, ninguém mais entrava. Então o pessoal que comercializava com Jerusalém e vinha de fora não podia mais entrar. Então, chave no sentido de você fecha, não dá mais acesso, ou você abre e deixa o acesso livre. É nesse sentido. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmãos, porta aberta no sentido... o Senhor Jesus, ele tem o poder, aqueles que o servem, né, irmãos, de todas as coisas estão ali mediante a vontade de Deus, tudo é possível. Então é sempre porta aberta, a não ser que o Senhor feche, né? É nesse sentido. Então, Apocalipse 4:1, depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, o Senhor ali estava mostrando o anjo, na verdade, para João, né, irmão? Aí fala de trombetas, porque o toque, mediante o toque da última trombeta, o Senhor Jesus vem, e aí tem a ressurreição, e a igreja é arrebatada até a Jerusalém celestial. Então ali ele deixou as portas abertas, né, como se a gente tivesse acesso a todas as coisas ali. É nesse sentido. Mateus 5,37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Porque, irmãos, não negar o nome do Senhor, mediante sim, sim, porque, irmãos, se alguém pergunta, ama o Senhor Jesus, é crente? Sim. Serve o mal? Não. É definitivo. É sim, não é não. É nesse sentido. Mateus 10, 32, 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está no céu. A minha palavra e não negaste, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então não nega o nome do Senhor aqui na terra, o Senhor depois não nega a sua entrada diante de Deus na Nova Jerusalém celestial. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, o que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. E aí, irmãos, esse verso é da sinagoga de Satanás. Ali o profeta Jeremias falou da falsa pena, né, irmãos? Aqueles que escreveram coisas, irmãos, que são obras de Satanás mesmo. E aí eu já expliquei isso, que é o Talmud. O que é o Talmud? É um compêndio, uma reunião de escritos de lei oral. É como se lei oral tivesse sido passada lá de Moisés para Josué, e chegou para ali para Samuel, e veio passando e chegasse até os judeus nos dias de hoje. Mas isso não existe. O que é oral se perde, e depois eles escreveram isso. Então esse Talmud aí, irmãos, isso aí é maior erro. Então os judeus, né, muitas vezes, em qual sentido? Muitas vezes eles fabricavam as suas ideias e não seguiam aquilo que estava escrito nos profetas, na lei que Paulo e João e os demais apóstolos explicavam para o povo, que a vinda do Senhor Jesus era tudo cumprimento daquilo que estava na lei, nos salmos, nos profetas. E muitos judeus não aceitavam o Senhor,
né, e usavam o Talmud para rechaçar, né, irmãos, a falsa pena. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Aí falou de tentação, irmãos, esse verso já foi colocado de Tiago, né? Meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Hebreus 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso, né? Então Jó enfrentou uma grande tribulação, não negou o Senhor, né, irmãos, e saiu vitorioso com uma recompensa grande. Mateus 24, 29 e 30. E logo depois da aflição daqueles dias, na verdade, da tribulação daqueles dias, né? O sol escurecerá, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Isso aí, irmãos, relacionado ao toque das trombetas, né? Isso antes do Senhor vir. Então será gerado uma grande tribulação. Depois da tribulação, o Senhor Jesus vem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Agora, irmãos, a chegada do Senhor Jesus vindo, né, irmãos, buscar a sua igreja. Irmãos, e aí aqui lamento não é para a igreja, né, irmãos, tribos da terra, no caso os judeus, né, irmãos, que não identificaram o Senhor, amam a Deus, mas não identificaram o Senhor Jesus, então lamentarão. Zacarias 12:10 explica bem isso aí. Agora a igreja, quando da vinda do Senhor Jesus, é alegria, é o oposto, né? Aqueles que a igreja é composta de gentios e judeus, aqueles que creem no Senhor Jesus, aceitaram Ele, nesse sentido. E no Antigo Testamento, aqueles que viviam debaixo da regência da lei. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém te toma, né? O Apocalipse falando há 2000 anos, falando que era sem demora. Por quê? Porque o Senhor Jesus tinha vindo no 4º milênio, como o sol foi feito no 4º dia. Então depois só faltavam 2 dias, então era a menor fração. Por isso que desde da primeira vinda do Senhor falava que vinha sem demora. E Tiago falou, né? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia, chuvas das primeiras colheitas e das últimas. Lá o Senhor Jesus veio, colheu os primeiros cristãos ali, né, irmãos? Depois, agora os últimos. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Então, desde lá, já se falava que a vinda do Senhor, mas nos dias atuais, está iminente, né, irmãos? A quem vencer, eu farei coluna no templo de Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus e também o meu nome. Irmãos, nós acessaremos, através da primeira ressurreição ali, os vivos serão transformados e os mortos ressuscitarão, terão acesso à Nova Jerusalém. Mas, irmãos, a Nova Jerusalém, depois do milênio, ela desce para a terra, novos céus, nova terra, e o mar já não existe. Aí a Nova Jerusalém, ela desce e ela vai ficar uma cidade bem grande, irmãos. Daria para colocar, não em todo o Brasil, mas em quase todo o Brasil, assim, de tamanho, porque será colocado aonde é Israel. Ali é uma cidade enorme. Descerá e ficará naquele lugar ali estabelecido. Por isso que a Nova Jerusalém, ela desce do céu. E falou aqui ser coluna, né? Aí Paulo falou para Timóteo: escrevo-te estas coisas esperando e ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Então, quem está na verdade, quem está em Cristo, né, irmãos,
vai ser quem aceita o mandamento, o batismo, né, irmãos, crê na vinda do Senhor Jesus, a crucificação, será colocado, né, irmãos, será coluna. Antigo Testamento ali, irmãos, os profetas, todos que eles falaram e apontavam para Cristo, eles foram ali o alicerce, né, irmãos, alicerçaram para que a igreja dos últimos dias fique como coluna, alicerçado em palavras, né, irmãos, firmes, dita pelos profetas, pelos salmos e pela lei também. Nesse sentido, quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja, às igrejas, né, irmãos? Aí é um conselho para que as pessoas ouvissem e ficassem atentas e praticassem. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei vão de ser justificados. No sentido da necessidade de se praticar a lei de Deus, irmãos, com obras firmes. É nesse sentido, ouvir e praticar, tá bom? Queridos, convido os irmãos a se inscreverem no canal Evangelho, quem puder deixar um like no vídeo, quem gostou, os irmãos quiserem repassar para outros grupos de irmãos, o objetivo nosso é a divulgação da Palavra de Deus nos meios digitais, tá bom, queridos? Ficamos por aqui, Deus abençoe a todos.